todas as terças-feiras. Momento para Casais, com o pastor Luciano Martins e sua amada esposa Carla Martins. Vocês não podem perder. Uma opção para amenizar no seu coração. Graças, Pai, graças, Pai. Aleluia. Jesus, Jesus, tua graça em mim é mais do que eu preciso. Na palavra eu acredito, eu espero em ti, atraído estou. Teu Espírito me recriou, eu me lançarei aos teus pés, me lançarei aos teus pés, e eu te adoro aqui. Presença em mim e ao meu caminho, pelo poder da tua palavra, sou restaurado, sou redimido, pelo Espírito eu sou livre, eu me lançarei aos teus pés, me lançarei aos teus pés, e eu te adoro aqui. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor. De graça Ele deu tudo por nós, entregou sua vida naquela cruz. Grande é o amor derramado por nós, este é o nosso Deus. Exaltado do alto, da morte pra vida, pra sempre Ele é glorificado. Servo e rei, resgatou o mundo, esse é o nosso Deus. E de graça Ele deu tudo por nós, entregou sua vida naquela cruz. Grande é o amor derramado por nós, este é o nosso Deus. Exaltado do alto, da morte pra vida, pra sempre Ele é glorificado. Servo e rei, resgatou o mundo, este é o nosso Deus. E eu me lançarei. Eu sou Luciano, pastor da Igreja Vida Cristã. Essa aqui é a Carla, minha esposa. Prazer grande estar com os irmãos presencialmente e também pela internet. Que bom que os irmãos vieram, viu? Dá uma arejada no casamento, dá uma arejada no pulmão. Graças a Deus, ainda mais nessa fase, né, irmãos? Como a gente precisa arejar o nosso pulmão, né? E falando em pulmão, quero lembrar vocês que nós estamos no Rio Grande do Norte. Aqui é a cidade de Parnamirim, que faz parte da Grande Natal. E para vocês terem ideia, nós estamos no segundo ar mais puro do mundo. Esse ar que nós estamos respirando aqui, irmãos, ele é o segundo ar mais puro do mundo. Praticamente aqui não tem nenhum tipo de poluição. Na verdade, nós estamos bem na curva na curva da América do Sul, né, irmãos? Nós fazemos a curva, né? Ali é Touros, não é isso? Touros já é a curva, né?
Nós já estamos, na verdade, nessa região que é a curva do Brasil, na verdade. Aqui é Nordeste, fazendo a curva já vai para o Norte. Nós estamos a poucas horas da cidade de Miami, nos Estados Unidos. É só tirar direto aqui, na minha direita, sai Miami. Se for para trás aqui, nós vamos sair lá na África. Nós estamos bem pertinho, tanto da África, como nós estamos pertinho dos Estados Unidos. Aqui é a curva do nosso país e nós estamos, irmãos, respirando o segundo ar mais puro do mundo. Estamos aqui na barraca do Duca, uma barraca que tem 48 anos, para vocês terem ideia. São 48 anos aqui nessa barraca, nessa praia, nesse mesmo lugar, não é isso, Lindbergh? 48 anos no mesmo lugar, é uma das melhores barracas aqui do litoral do Rio Grande do Norte. E nós estamos juntos, né, irmãos? Estamos principalmente com o Senhor, e em segundo lugar com a pessoa que a gente mais ama, que é a nossa esposa, o nosso marido. Que honra, que grande honra estarmos juntos. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração antes, pedindo a ajuda do Senhor. Carla vai orar, e aí nós vamos estar logo em seguida, eu vou estar ministrando para vocês, tá bom? Pai, em nome de Jesus, graças, te damos Senhor. Graças, Senhor, por Sim, essa Pai. noite. Aleluia. Pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, nessa Verdade, grande Pai. beleza É verdade, da Pai. tua criação, Senhor. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite Oh, ilumine Jesus. nossos olhos, que Sim, a gente Pai. possa compreender a esperança do Aleluia. nosso chamamento, Senhor, como igreja, como filhos amados, Aleluia. como casal em Cristo. Que o Senhor nos concede sabedoria nessa noite, a como podemos conduzir Aleluia. nosso casamento, a nossa casa, Glória. que é uma igreja, a nossa casa. Nós temos esse entendimento, Senhor, que a tua glória seja manifesta na nossa família, Senhor. Aleluia. Pai, nós, como a tua palavra diz, nós te pedimos sabedoria. Sim, Senhor. Revela-nos nesta noite, Senhor, a tua Aleluia. vontade para nossas vidas, Senhor. Pai, oramos pela vida de Luciano, ele está ministrando, Sim, Pai. falando, Pai, a tua vontade para Sim, nós. Senhor. Te agradecemos, Pai, que Aleluia. nós sejamos nessa noite uma boa terra para o Senhor plantar a sua semente incorruptível em nossas Aleluia. vidas. Pai, obrigado, Senhor, porque quando a tua palavra é ministrada, vem certeza, vem fé, vem esperança, É Senhor. verdade, Pai. E nós te agradecemos, Pai, que o Senhor vai estar nos ensinando nessa noite. Aleluia. Oramos por cada casal que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Carla. Irmãos, a gente está falando nesses últimos 2 meses vários assuntos. Nós ministramos aqui sobre a função do marido e da mulher no casamento. Nós falamos o princípio de deixar pai e mãe, de se unir à sua esposa e serem os dois uma só carne. Nós falamos também, irmãos, aqui sobre o deleite e o prazer que o casamento é, porque realmente o é. Casamento é um prazer, casamento traz deleite, casamento traz alegria. A Bíblia até aconselha para nós nos alegrarmos com a mulher da nossa mocidade. Eu me alegro com a mulher da minha mocidade, ela se alegra com o homem da mocidade dela. Então nós nos alegramos, está isso na Bíblia, isso é uma bênção. Mas sobretudo o casamento é para procriação. Sobretudo o casamento é para a perpetuação da espécie humana, através da família, estabelecimento da família e os seres humanos estarem nessa terra até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, até quando Ele assim o quiser. Nós também trabalhamos, que mais, Carla? Qual outros assuntos? Falamos também sobre a vida sexual, falamos sobre várias coisas nesse período, né? Falamos sobre comunicação, não foi? Perdão. Falamos muito sobre comunicação. Inclusive a última ministração que nós tivemos aqui, nós estávamos ministrando sobre perdão. Acho que os irmãos lembram, aqui nessa mesma praia, né? Falamos sobre perdão. Só que hoje nós queremos falar um assunto diferente. É de casais, mas é um assunto, irmãos, que está dentro de um contexto, em 1 Coríntios capítulo 7, que está falando sobre famílias e igreja perseguida. E está falando, o apóstolo Paulo está falando também, num contexto da volta de Jesus, escatológico. Então, nós vamos ler o texto com 2 realidades em mente. A primeira, ele está falando para uma igreja que está perseguida. A igreja de Jesus, que foi perseguida. Você vai ver alguns conselhos do apóstolo Paulo dentro dessa perseguição. Ele até diz assim, gente, pelo fato de a igreja estar sendo tão perseguida assim, naquele tempo, naquela época, Paulo até aconselhava a não se casar naquele tempo, porque imagina só, você tendo que sair correndo
e deixar sua casa, seus bens, e com criança no colo, arrastando criança pelos pés, e a esposa, e aquela situação difícil. Paulo diz, nessa situação que vocês estão vivendo, realmente é melhor até que vocês nem se casem. Por isso você vai ver essas frases do apóstolo Paulo, mas nós não podemos entender errado dentro do contexto. E também Paulo fala de uma visão escatológica, final dos tempos. É isso também que eu quero falar hoje, a respeito do casamento na visão escatológica correta. E nós vamos tirar alguns ensinamentos daqui, eu acredito que será breve, mas vai precisar, talvez, irmãos, desses últimos dias, o dia de maior atenção de todos nós, para a compreensão daquilo que está sendo dito, tá bom? Então existe um contexto, o contexto que eu estou lendo aqui está falando dessas duas coisas. Então Paulo está falando de uma igreja perseguida, que estava perdendo os seus bens, as pessoas que estavam sofrendo por amor a Jesus, e Paulo está falando dentro de um contexto escatológico. Paulo realmente acreditava que Jesus Cristo ia voltar no tempo dele. Isso não deve ser diferente em nós, nós também devemos viver acreditando que Jesus Cristo vai voltar nos nossos dias. Então não é nada estranho essa fé de Paulo. Eu não vou ler no papel, porque muito vento, não tem nem condição de estar lendo no papel. Eu vou estar no digital aqui, tá certo, irmãos? Então, 1 Coríntios capítulo 7, eu vou começar a partir do versículo 24. Paulo está falando sobre os irmãos na igreja que estavam no seu chamado, e cada um, Paulo disse que deveria permanecer no seu chamado. Que chamado? Quem está casado permanece casado. Naquele tempo, quem estava solteiro permaneceria solteiro, quem era viúva permaneceria viúva, e assim por diante. Essa é a colocação de Paulo dentro da perseguição e da visão escatológica que ele está passando aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24. Então, vamos acompanhar comigo. O texto diz assim, ó: irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Também isso que eu falei, Paulo está falando a mesma coisa. A situação era tão difícil e as perguntas eram tão difíceis também, porque você vai ver Paulo repetindo 3 vezes a sua conclusão. Ele tem que repetir 3 vezes, porque era difícil para ele explicar aquilo para as pessoas, e ele repetiu 3 vezes, porque era difícil não para ele explicar, somente para ele explicar, mas também para as pessoas entenderem o que Paulo estava querendo dizer. Então Paulo disse assim: permaneça naquilo que foi chamado. Porque a pergunta para Paulo da igreja de Coríntios era a seguinte: ele recebeu uma carta dos irmãos de Coríntios fazendo várias perguntas para ele. E uma das perguntas que fizeram foi a seguinte: Paulo, me diga uma coisa, a gente que é casado com pessoas que não têm Jesus, depois que a gente entrega o coração a Jesus, o que a gente faz? Paulo está dizendo: não se separe, permaneça, só se o incrédulo quiser apartar-se, aí deixa ele se apartar, mas fique. Ah, mas eu sou viúva. Paulo diz: fique viúva, permaneça. Por isso que ele fala: permaneça cada um naquilo que foi chamado. 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então havia muitas perguntas sobre as meninas, as moças, que eram virgens. Então o pessoal perguntava: e aí, o que eu faço com minha filha? Naquele tempo, irmãos, os casamentos eles eram armados. Não me entenda mal, irmãos, eram casamentos combinados. Não é isso, cara? Planejado pelos pais. Era assim que o casamento era planejado pelos pais. A pessoa praticamente não escolhia o seu cônjuge. Quem escolhia era um pai. Essa responsabilidade estava mais na mão do pai para fazer isso. Então, a pergunta era: o que eu faço com minhas filhas? São virgens, algumas querem se casar, tem gente que quer casar com elas. Como é que funciona isso? Paulo vai dar a opinião. Ele disse que não tem um mandamento do Senhor. Jesus não apareceu, a Paulo explicou sobre isso. É um assunto que Paulo não estava falando mediante o aparecimento de Jesus a ele. Então ele não fala como um mandamento, ele dá a opinião de alguém que era fiel ao Senhor. Versículo 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Qual é a situação angustiosa que essa igreja estava vivendo? Que angústia era esta? Era esta que eu falei para vocês no início. As duas. Primeiro, perseguição por amor a Jesus. E muita gente estava perdendo tudo. Estavam sofrendo demais. E segundo, Paulo acreditava realmente que Jesus estava voltando. Então Jesus estava voltando, ele estava esperando a vinda de Jesus. Havia uma visão escatológica nisso que Paulo estava falando. Então, essa situação angustiante que eles estavam vivenciando era porque Paulo acreditava que Jesus iria chegar no seu tempo. Quase que eu caio da cadeira aqui. Aleluia. Então ele diz assim: como é que cada um deve permanecer? Versículo 27, para a igreja de Coríntios. Está casado, não procure separar. Está livre de mulher, não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem quiser se casar, ou se o pai combinar o casamento da sua filha moça, ainda assim tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos disso. Pronto, aqui está chegando a minha mensagem. Eu estou chegando próximo daquilo que eu quero estar ministrando
para vocês nessa noite. Paulo está dizendo que a pessoa que é casada permanece, a pessoa que não era casada, ele dizia para não casar, por quê? Por causa dessas duas situações que eu disse. Paulo não era contra o casamento, pelo contrário, ele era a favor do casamento. Tá certo, irmãos? Então, ele diz depois, se o pai quiser que a filha se case, que então se a filha se case, se as filhas virgens quiserem se casar, as moças que se casem, e Paulo está dizendo que se casarem não estão pecando. Casamento, irmãos, é uma bênção, o casamento não é pecado. Eu estou falando isso porque havia também uma doutrina falsa na igreja de Coríntios, dizendo que não era para as pessoas casarem-se mais, ou se casarem mais. Até hoje se arrasta em algumas igrejas, né? Você vê a igreja católica, é proibido os ministros da igreja católica casar. A Bíblia diz que, inclusive, esse tipo de ensinamento, proibir casamento, é heresia. É mentira, é heresia. Mas Paulo está dando um conselho para os irmãos, por causa do sofrimento, naquele momento eles poderiam esperar um pouco para casar depois, mais tarde. Mas ele faz uma colocação. Ele diz assim, se a mulher virgem casar, que se case, não tem problema, mas ela sofrerá, não somente ela, como também o marido, angústia na carne. Sofrimento na carne. Dificuldade na carne. E você vai ver depois a intenção de Paulo, que era que as pessoas não sofressem essas angústias. Porque Paulo acreditava que Jesus ia voltar, eles precisavam estar livres para pregar o evangelho em todo mundo conhecido. E Paulo diz aqui, irmãos, que casamento tem angústias, tem dificuldades. Existem angústias no casamento. Então, agora eu começo a falar aquilo que eu queria ministrar hoje de noite. Nós falamos aqui, não foi, Carla, que casamento tem beleza, casamento tem bênção, casamento tem alegria, tem prazer, mas também casamento tem angústias. Por que casamento tem dificuldades, irmãos? É fácil. São duas pessoas totalmente diferentes agora vivendo numa casa, com pensamentos diferentes, dividindo as coisas, com costumes diferentes, dividindo as coisas e tendo que se ajustar. E tendo que se adaptar a uma nova vida. Vão existir angústias na carne. Paulo vai explicar um pouco melhor sobre isso. Sobre a necessidade de nós aprendermos a cuidar um do outro. O que é casado tem que cuidar da sua esposa. E o que é a esposa que é casada tem que cuidar do seu marido. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora o solteiro não. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Mas nós somos casados. Aqueles que estão dizendo assim, não, eu quero servir o Senhor. Eu tenho meu casamento, uma bênção meu casamento, eu quero servir o Senhor. Não, você está errado, você está dividido, irmão ou irmã. Você tem duas coisas para fazer, pregar o evangelho e cuidar de sua esposa. Duas coisas para fazer, pregar o evangelho e cuidar do seu marido. Vamos avançar, irmãos. Versículo 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se eu não fossem. Agora presta atenção escatológica. No início estava falando dos sofrimentos por causa do evangelho. Agora a escatologia pura. Olha só como Paulo está falando que nós devemos tratar a vida. E aí entra o casamento também. Olha só, Paulo diz assim: o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem nada, e os que se utilizam no mundo como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa, inclusive o casamento, os filhos, a comida, a bebida, comprar coisas, ter dinheiro, tudo vai passar, igreja. Tudo vai passar. O pensamento escatológico de Paulo qual é? Gente, coloquemos as coisas em ordem na nossa vida. E para nós colocarmos as coisas em ordem na nossa vida, nós precisamos, irmãos, ter um pensamento escatológico. Jesus está voltando. Que o nosso casamento seja para a glória de Deus. Mas o nosso casamento não é a coisa mais importante da nossa vida. O mais importante da nossa vida é Jesus Cristo e sua volta. É isso que Paulo está dizendo. E casamento, irmãos, nós vamos ter as dificuldades do casamento. E Paulo está dizendo, eu queria poupar vocês disso, sabe por quê? Porque Jesus está voltando e essa vida é muito difícil. Tem muitas lutas.
Irmãos, nós precisamos aprender, nesses últimos dias, principalmente com a Covid-19, que nós estamos vivendo num tempo agridoce. E esse tempo agridoce, ele está desde o início do mundo. A vida não tem só prazer, igreja. Casamento não tem só alegria, casamento tem tristeza. Faça o seguinte, você vai ver como você vai se sentir quando sua esposa for embora, ela morrer, ou quando seu marido morrer. Casamento tem dores, quando o filho fica doente. Quantas noites, né, Carla? Quantas noites sofridas porque nossos filhos doentes. Casamento tem dores, tem sofrimentos, tem dificuldade. Quantas vezes você precisa de dinheiro e não tem? Mas você tem uma família para sustentar, homem, e você sabe a pressão que isso traz. Paulo está dizendo, vocês terão angústias. Quantas vezes a mulher tem que se submeter a uma liderança que está errada, mas ela tem que se submeter porque é casada. E aí, irmã? Quantas vezes se submeter para você foi tão difícil? E é difícil. Se já é difícil submeter, irmãs, quando o marido está certo, imagina quando ele está errado. Imagina. Porque casamento tem dessas coisas. Então Paulo está falando para nós termos uma visão escatológica da vida, irmãos. Jesus está voltando. Que o nosso casamento seja para a glória dele. Mas as suas fichas todas não podem ser jogadas no seu casamento. Porque um dia, irmãos, você vai chegar diante de Jesus Cristo no céu. E ele vai perguntar, não como foi o seu casamento, ele vai perguntar se você tem Jesus no coração. Se você nasceu de novo. Se você está esperando a vinda de Jesus. Por isso que eu disse, hoje talvez seja o dia mais diferente dos outros. Porque nós estamos pregando de tudo aqui para casais. Mas este é um ponto que Paulo falou no Novo Testamento que a gente não pode esquecer. Existem lutas. É um tempo agridoce. Para de achar que casamento é só céu na terra, porque não é. Você tem que aprender a lidar com o sal, o amargo do casamento. Tem que aprender a lidar com o difícil do casamento. Tem que aprender a lidar com o sufoco do casamento. As lutas do casamento. Pastor, eu queria ouvir outra coisa. Não, irmão, nós estamos pregando sobre a palavra toda. Amém. Não é só uma parte da Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada. Casamento tem lutas, irmãos. Então aprenda em nome de Jesus que casamento e a vida, ela é amarga e doce. Tem alegria, e nós temos falado isso todas as nossas ministrações, sem exceção. Quem está acompanhando, nós estamos falando sobre alegria. Mas casamento tem dores. E aí? E quando vier a dor, como é que a gente vai fazer? É isso que Paulo está falando, irmãos. Para diminuir a dor, tem uma visão escatológica. Aquele que é casado, pense como se não tivesse. O que Paulo está dizendo? Para de cobrar no casamento. Para de querer exigir seus direitos no casamento, porque senão você vai sofrer. Para de querer impor sua opinião, impor sua vontade no casamento, porque já tem dificuldade, você vai impor. Fica mais difícil para ela, fica mais difícil para você. Vocês estão entendendo alguma coisa, irmãos? Facilita a coisa. Não trate o casamento como se fosse a sua regra de fé e prática, tudo que você precisasse. Não, aprenda também, em todas as áreas, ter falta. Ter falta. Poxa, minha esposa não faz carinho como eu queria. Aprenda a viver com falta de carinho. Cobra menos. Porque quando ela fizer carinho, você vai se surpreender. Não é isso? Cobra menos. Pastor, eu preciso de sexo todos os dias. Peraí, casamento não é só sexo, gente. Aprenda a administrar essa área. Porque quando vocês fizerem sexo, vai ser como? Glorioso, Deus seja louvado. Vai ser prazeroso, a verdade a palavra certa é essa, né? Vai ser prazeroso, mas não fica cobrando. É isso que Paulo está falando. Vamos ter uma visão escatológica, irmãos. Quem utiliza-se do mundo, viva como se não precisasse dele. Quem se utiliza das coisas da vida, viva como se você não precisasse delas. O que é isso? Maturidade, igreja. Casamento, família, é doação. Esse doar não é cobrança. Você quer um casamento triste? Por isso que Paulo está dizendo, vai ter angústia. Quer um casamento cheio e a angústia ampliada? É só começar a cobrar os seus direitos todo de dia e de noite. Não tem quem aguente. Ela não vai aguentar, você não vai aguentar. Espera no Senhor. Viva escatologicamente. Olha as colocações de Paulo, irmãos.
como são profundas. O que realmente eu quero, versículo 32, é que vocês estejam livres de preocupações. Livres, igreja. Casamento, irmãos, é complemento. Casamento não é essência. Essência é Jesus. Como a gente pode viver melhor? Como a nossa casa pode viver bem melhor do que vive se a gente se acalmar? Cobrar menos, exigir menos, impor menos, ser mais flexível. Como disse sua avó, né, Carla? Releve, não é? Aprender a relevar, irmãos. Releve, releve. Calma, gente, deixa, Deus está agindo. Mas e meu direito? Viva como se não precisasse. Isso é viver escatologicamente. E o meu direito? Viva como se você não precisasse utilizar. E o meu direito, como é que funciona? Viva na consciência de que a aparência deste mundo passa. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. Eu era atleta. Quando eu vinha pra cá, eu vinha com 78 quilos, irmãos. Eu subi o Morro do Careca 10 vezes sem parar. Ela estava na segunda vez, eu tinha subido 10. Sem parar. Não é isso, Carla? E assim, o melhor foi assim que ela me conheceu. A cara dela. Mas hoje eu não sou aquele atleta. Tudo passa, irmãos. Passou. Passou aquele Morro do Careca, se eu for. Mas eu lembro que eu fui há um tempo atrás, eu não consegui nem dar 10 passos, irmão. Tudo passa. Não, pastor, mas tem que emagrecer sim, irmão. Eu posso emagrecer hoje. Chegar a 80 quilos, eu não subo 10 vezes aqui, nunca mais. Passou. As coisas passam. A força da mocidade passa. Meu bem, o que está acontecendo? A gente tinha uma vida sexual tão ativa. Pois é, vocês envelheceram. Estão envelhecendo. 10, 20 anos de casamento, 30 anos de casamento. Como é que vai ter uma vida sexual? Do jeito que era. Isso é ilusão. Paulo está falando, tudo vai passar. Eu queria que vocês ficassem tranquilos, disse Paulo, livres de preocupações. Vocês estão entendendo? E aí, vamos agora para a nossa responsabilidade. Quem não é casado, versículo 32, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Tem alguém casado aqui? Não se aplica a você. Essa frase não se aplica. Olha o que se aplica a você. Mas o que se casou, nós dois, você e sua esposa aí, vocês estão acompanhando. O que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Ah, eu queria cuidar da minha vida. Não, acabou, querido. Você tem que cuidar dela. E de como agradar a sua esposa. Paulo vai usar uma palavra que não é normal, essa palavra. Não é usada, não é pregado sobre isso, mas precisa ser falado. Olha o que Paulo fala sobre a atual situação de quem é casado. Paulo diz assim, ó. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo. Quando fala das coisas do mundo, não é do pecado não, viu, irmãos? Coisas do mundo aqui é das responsabilidades da família, da casa, do dia a dia. As contas para pagar, a cuidar da esposa, cuidar dos filhos, a do homem, né? Responsabilidade ali com a vizinhança, responsabilidade com o carro, com as portas para fechar, responsabilidade do dia a dia, levar a criança na escola, voltar. Uma série de responsabilidades que estão sobre o esposo e estão sobre a esposa. Isso é cuidar das coisas do mundo. Aqui Paulo não está falando de pecado não, meus irmãos. E nem de andar no mundo, não. Ele está falando sobre as coisas do dia a dia do casamento. 34. E assim está dividido. Que coisa, né? Não é comum ser falado isso. Que quem é casado está dividido, está. Que você está dividido. Eu vou ler aqui até o final para depois ministrar, discorrer o texto, porque vai falar da mulher também, tá certo? Porque ele falou do homem, né? Agora a mulher. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Quem é viúva e quem é virgem, né? Para ser separada, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, novamente, as coisas do marido, da casa, e de como agradar ao marido. Então, gente, nosso foco agora é um foco dividido. Nós queremos servir ao Senhor e agradar ao Senhor, queremos estar na igreja, queremos pregar o Evangelho, estamos aqui hoje de noite, amém? Amém. Mas está aqui com sua esposa, com o seu marido. Por quê? Porque você está dividido.
O casamento divide a atenção. Uma parte da atenção da sua vida tem que ser para sua esposa. Deus disse isso. É muito mais fácil, meu irmão, minha irmã, ser solteiro. Ser casado tem muitas coisas boas. Ser solteiro também. É muito mais fácil solteiro servir o Senhor. E é muito mais fácil para o solteiro ser perseguido. Ele consegue fugir mais rápido. Quem é solteiro pode ser perseguido e se esconde com mais facilidade. Agora quero ver você se esconder com 4 filhos, 4 meninos. E com a esposa e seus bens, sua casa, 4 meninos sendo correr. Pega que eles vão matar. E você vê seu filho sendo assassinado por amor ao evangelho. Imagina as crises que formam na família. Mas quem está sozinho, Paulo disse, ó, serve ao Senhor, pode até se esconder, mais fácil. Mas a questão é, irmãos, que nós estamos divididos. Você, eu, nós precisamos cuidar da nossa esposa, do nosso marido. Cada um cuida daqueles que Deus... Está tudo certo aí, irmão? Cada um cuida daqueles que Deus deu. Deus deu a sua esposa, cuide da sua esposa e você vai precisar até o fim da vida, estar com ela e cuidar dela. E as coisas do Senhor é a outra parte. Por isso que existe divisão. Paulo está falando. E a mulher, mesma coisa, cuida do Senhor, das coisas do Senhor, e vai ter que cuidar do marido até o fim, porque está dividida. É assim que a Bíblia ensina, irmãos. E quantas vezes a gente quis cuidar da nossa vida só? Só que você não pode. Aí é onde vem o que Paulo falou, dores. Porque você não vai poder cuidar só da sua vida. Hoje, eu, você, nós, irmãos, nós cuidamos da vida uns dos outros. Nós cuidamos da igreja, mas principalmente devemos cuidar da nossa esposa. Isso para os homens. E as mulheres principalmente devem cuidar dos seus maridos. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. 35. Paulo não está contra o casamento. Paulo é a favor do casamento. Mas o que ele está ensinando é para que houvesse equilíbrio, que nós tivéssemos a mente no lugar certo, nas coisas certas. E pensar escatologicamente é uma das formas mais maravilhosas de viver livre nesse mundo. Você vai diminuir suas exigências. E você concorda comigo ou não? Muitas vezes, se eu fizer uma pergunta para a Carla aqui, ela vai responder com honestidade. Se eu disser para ela, Carla, o que é que muitas vezes... Quais são as coisas que algumas vezes, ou que muitas vezes, te incomodam em mim? Ela vai dizer, suas cobranças. Mais ou menos, né, Carla? Não é? Suas cobranças. E se eu for falar para ela, eu vou dizer, suas cobranças também. Ei, diminui a cobrança aí. Calma. Faça mais por ela. Faça mais por ele. E diminui a cobrança. Viva como se você não precisasse de algumas coisas que você precisa e são legítimas. Mas pense escatologicamente. Seja livre, irmão. Seja livre, irmã. Que casamento seja bênção. Que casamento seja prazeroso, gente. Que casamento seja alegria. Bem-vindos a um casamento saudável. Tem alguém aqui? Louvado seja Deus. Versículo 35, Paulo diz, olha, eu digo em favor dos vossos interesses. Gente, eu estou falando para vocês desimpedidamente servirem ao Senhor com mais facilidade. Paulo está falando do interesse deles. Porque havia um grupo em Coríntios, irmãos, que estava querendo servir só ao Senhor. Paulo diz, é melhor, sozinho. Mas, se casar, além de não pecar, além de ser bom, ser mandamento de Deus é uma bênção para aqueles que Deus chamou. Mas Paulo está falando, irmãos, para nós diminuirmos um pouquinho aí a cobrança. E diminuirmos mais ainda nossos direitos. Vivemos hoje num mundo que todo mundo bate no peito e diz, eu tenho direito. Eu tenho direito, tem direito. Calma, irmão. Você é crente. Viva como se você nem tivesse. Porque quando vier, vai ser o que a Bíblia diz. Vai completar a alegria. Carla é para mim complemento de alegria. Estão entendendo? Carla é para mim
complemento de alegria. Carla não é a minha alegria. A minha alegria é o Senhor. Eu não sou e nunca fui a alegria dela. Eu sou o complemento, porque a alegria é o Senhor. Estão entendendo? A vida é assim, irmãos. Tem o amargo e tem o doce. Dá para você amenizar o amargo, viu? E lidar com ele, viu? Dá para lidar melhor com o amargo. Sabedoria. Sabedoria, ó, administrar melhor o amargo, o mais difícil da vida. Aqui, ó, administrar melhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Minha mensagem encerrou. E nós vamos pro doce hoje, né? Estar aqui é um doce, né, irmãos? Olha que lindo, gente. Pra você ter ideia, amanhã, hoje e amanhã, são as 2 maiores luas do ano de 2021. Hoje e amanhã. As 2 maiores luas do ano 2021 todinho. E amanhã vai ser eclipse. É isso, Berg? Eclipse? A lua vai estar rosa amanhã. Lua de sangue chama, não é isso? Vai estar rosa amanhã. E hoje e amanhã são as 2 luas mais fortes de 2021, maiores. E olha onde nós estamos. Eu estou com a minha esposa, você está com seu marido. Olha que bênção, gente. Vamos ter comunhão aqui, vamos comer juntos, se alegrar no Senhor. Nesse evento maravilhoso, respirando o segundo melhor ar do mundo, mas aprendendo as 2 realidades da vida. O amargo são as dores e o doce, que são os prazeres da vida. Existe graça de Deus para você, viu, irmão? Vamos orar? O cara vai orar para a gente. Vamos orar, irmãos. Nós precisamos de graça. Nós precisamos de graça e sabedoria para vivermos juntos. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Graças, pelas Pai. Palavras, Senhor. Aleluia. Possamos, Pai, vivê-las, Aleluia, Pai. entendê-las, compreendê-las, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Entender, Pai, que tudo na vida tem seu lado difícil, seu lado fácil, mas que acima de tudo, Senhor, a tua graça é tudo que nós precisamos. Aleluia. Né? A tua graça, ela é suficiente, a tua graça, ela nos basta. Senhor, tu és tudo o que precisamos, Pai. Tu és a nossa vida, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. O Senhor é a nossa alegria, Pai. Glória a Jesus. E, Pai, mais uma vez eu te peço pela sabedoria de nós lidarmos com essas 2 coisas, Pai. Aleluia, Pai. Até porque essas 2 coisas são o equilíbrio Sim, para a sim. vida, Senhor. Aleluia. Nós não saberíamos viver só nos prazeres e não teríamos condições de vivermos só nas dificuldades. Aleluia. Mas o Senhor traz um equilíbrio a isso, Glória ao teu nome. para que possamos compreender essas coisas, vivenciar e poder ajudar outras pessoas Aleluia. com as nossas vivências, Senhor, com as nossas experiências, Pai, de tudo que passamos, tanto da Aleluia. parte prazerosa, Senhor, possamos experimentá-la e transmitir para os outros casais, os outros irmãos, as outras pessoas que estão ao nosso redor, como as dores também, Senhor. Aleluia, Pai. Possamos experimentá-las Oh, Deus. com a tua graça, Senhor, Sim, Pai. mas possamos transmitir para os outros Aleluia, que Pai. tem graça, que tem vitória e que Obrigado, podemos avançar nisso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor está nos conduzindo ao amadurecimento, Senhor, Sim, Pai. como pessoas em Cristo, Senhor. Aleluia. Não só um lado romântico, Senhor, mas um lado, Senhor, de um irmão vivendo com outro irmão. Oh, Jesus. Um irmão tendo aliança com outro irmão. Glória ao teu nome, Jesus. E de um casal que se ama, um ama o outro. Aleluia. Te agradecemos, Pai, pelo Senhor ser o centro de nossas vidas, Obrigado, Jesus. ser o centro do nosso casamento, Pai. Graças, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que essa noite, nessa praia linda e nessa reunião maravilhosa, Aleluia. nós possamos sair daqui com isso em mente. Obrigado, Que a Jesus. sua graça em nós é suficiente. É verdade, Pai. E que casamento tem dores, Obrigado, Jesus.
Mas as dores, elas podem ser vivenciadas com o Senhor. Aleluia. E vencidas. Oh, Jesus. Te agradecemos, Pai, em Vencidas. nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha para sua esposa, para o seu marido e repita isso, olhando nos olhos. Diga assim, eu quero. Diga assim, eu quero me doar mais me doar mais e cobrar menos. e cobrar menos. Amém? Amém. Foi bom essa ou não? Amém. Então vamos inverter? Diga assim, eu quero Eu quero cobrar menos cobrar menos e me doar mais. e me doar mais. Pronto, se você quiser dar um beijinho agora você dá, né? Oh, meu Deus do céu, né? E eu achei assim muito interessante a colocação de Carla. Ela diz assim, este é o equilíbrio da vida. Este é o equilíbrio da vida. Não dá para viver só uma coisa. É impossível. Este é o equilíbrio da vida. Nós não sabemos viver nem só no amargo e nem só no doce. Nós não temos condições. Nós precisamos da graça de Deus, tanto para o amargo quanto para o doce. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês que estão acompanhando pela internet. Nós somos da Igreja Vida Cristã. Graça e paz do Senhor Jesus seja multiplicado na vida de vocês. Eu sou o pastor Luciano, essa é minha esposa Carla. Nós estamos toda terça-feira às 20 horas ministrando. Hoje foi aqui. Próxima terça-feira a gente vai ser surpresa, né? Nós temos vários lugares para fazer na próxima terça-feira. A gente vai avisar os irmãos. Berg, dê um take. Dê um take nos irmãos. Dá um oizinho aqui para Berg. Estamos ao vivo, irmãos. Olha, muita gente está acompanhando. Muita gente mesmo, irmãos. Ó, dê um take aí na praia. Dá um oi, pessoal. Ô, glória. Olha aí. Karina, dá para dar um take ou não? Dá sim. Vamos lá, Karina. Dá uma voltinha aí. Vamos lá. Isso. Karina vai estar dando take em Berg, o esposo dela. Aí, obrigado. Irmã, vai dar take nos irmãos. Olha aí que benção. Berguinho, no Facebook ninguém viu nada. Estão querendo que você dê um take para eles também. Aleluia. Irmão, tira o sapato, tira o tênis, fique à vontade. Ó, dá para nadar, viu, irmãos? Parece que não paga nada. E tá bem rasinho. Vou falar a verdade, aqueles que trouxeram roupa para nadar, pode nadar, tá bem rasinho. Tá bem gostoso aqui, é bem seguro.